hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me bastou. Você pode levantar suas mãos para os céus bem alto, bem alto, com todo o teu coração, com toda a tua alma. A gente tem declarado que nós desejamos a presença do Senhor. Nós temos declarado que nós só queremos a graça de Deus. Isso precisa ser uma verdade que precisa entrar no nosso coração. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer sonho, acima de qualquer desejo, a graça de Deus precisa ser algo que nós venhamos ansiar. Ela precisa ser algo que o crente deve ansiar, que nós, filhos de Deus, devemos ansiar. Vamos pedir ao Senhor, Pai. Nós te adoramos, Senhor, por este momento na Tua presença. Nós te adoramos, Senhor, por essa atmosfera que nos leva, Senhor, a te adorar, a te bendizer. E muito mais, Senhor, do que uma canção. Esse precisa ser, Senhor, o desejo do nosso coração. Esse precisa ser, Senhor, o desejo da nossa alma. E é por isso, Senhor, que eu quero te apresentar aqui, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, a vida de cada um, o Senhor sonda, o Senhor conhece, ó Pai, aquilo que cada um anseia, aquilo que cada um precisa, mas que acima de tudo, Senhor, a Tua presença, Senhor, ela venha nos bastar, a Tua graça, Senhor, venha nos bastar, os momentos de comunhão, Senhor, de relacionamento, de intimidade, Senhor, aqueles momentos de madrugada, Senhor, onde nos lançamos na Tua presença, e o Senhor se achega a nós, e isso precisa, Senhor, aquecer o nosso coração. Ó Pai, desperta esse desejo no coração dos meus irmãos, de cada um que aqui está, Senhor, que a Tua graça, Senhor, venha ser mais do que suficiente, mais do que abundante na vida de cada um, Senhor. A Tua graça, Senhor, venha ser mais do que abundante. Aleluia. Bendito seja, Senhor, o Teu nome. Você pode se assentar, nós vamos passar para a palavra de Deus. Que bom adorar o Senhor, né? Como é bom servir ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Se você veio hoje lá da sua casa aqui, é porque você ama o Senhor, é porque você veio buscar o Senhor, e você não vai sair daqui vazio. Alguma coisa hoje o Senhor tem em especial para tratar com cada um de nós, o Senhor tem para sarar, o Senhor tem para entregar. Hoje eu creio que é uma noite especial para nossas vidas, amém? Eu queria falar um pouco com vocês sobre a integridade da palavra de Deus e o quanto ela é importante para as nossas vidas. Nós sabemos que servir ao Senhor, uma das coisas que nos leva a ter comunhão com o Senhor, que nos leva a aumentar essa graça, aumentar essa unção, são os momentos que nós passamos dedicando a nossa vida em conhecer a palavra do Senhor. Todas as vezes que a gente deixa os nossos afazeres, todas as vezes que a gente levanta as mãos e diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender a Tua palavra, pode ter certeza que se naquele momento você leu a palavra, mas não compreendeu, logo o Espírito Santo vai começar a trazer essas revelações. Vai depender da nossa determinação, vai depender da nossa persistência, da nossa perseverança em conhecer o Senhor. Sabe, antes de entrar na palavra do Senhor, eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Eu acho que eu já até compartilhei aqui, não me lembro, mas eu vou falar com vocês. Como que o Senhor começou a me despertar o interesse em conhecer mais da palavra do Senhor. Porque eu nasci num lar evangélico, toda a minha família é evangélica, meus pais, assim, as histórias que eles contavam para nós eram histórias da Bíblia, né? Só que assim, irmãos, e tipo assim, o meu pastor e a minha líder de mocidade na época, ela sempre dizia, Fran, você tem que ler um capítulo da Bíblia todo dia. Isso desde que eu era criança, eu cresci ouvindo isso.
Mesmo que você não entenda, vai lá, pega um marca-texto, marca, e tudo aquilo que você achar bonito, vai marcando. E assim eu fui crescendo e foi passando, ano após ano. Eu grifava, eu sei lá, acho que eu tenho umas 7, 8 Bíblias, assim, bem acabadinha, toda grifada, mas está lá. Nessas Bíblias eu não compreendia ainda a palavra de Deus. Eu lia, mas era um texto bonito. Até que, quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar numa casa e eu posava nesse lugar. E os meus patrões estavam passando por uma crise no casamento deles lá, e estava um período assim bem difícil. E a minha patroa, ela frequentava a igreja católica e ela também tinha a Bíblia dela toda marcada, toda cheia de papel, grifada. E um dia ela chegou em mim e me pediu a minha Bíblia, porque ela queria uma palavra diferente, ela queria uma orientação de Deus. E ela pegou minha Bíblia, ela leu lá, eu lembro que era um texto em Isaías, e ela não compreendeu e veio me pedir explicação. Para mim, que só lia e achava bonito e não entendia nada, né? Irmãos, daí naquele dia eu fiquei assim muito envergonhada. Eu lembro que eu falei para ela que eu não estava compreendendo o que significava, mas que eu ia pedir para a minha pastora e no dia seguinte eu falava a ela. E aí, quando eu cheguei na minha pastora e eu fui pedir para ela a explicação e ela começou a falar e me explicar, era uma coisa assim tão óbvia que não tinha como um cristão não entender, sabe? E aí, quando eu me deparei com aquilo, eu falei, Senhor, eu não posso continuar nessa situação. Eu preciso começar a entender a tua palavra. Alguma coisa tem que acontecer. Eu não posso mais ficar frequentando a igreja apenas por frequentar, só ir na igreja porque os meus pais são evangélicos. Eu não posso mais ficar lendo e só marcando o que eu acho bonito. E eu queria algo novo. Eu não estava mais contente com aquela situação. E eu cheguei, entreguei para ela aquela explicação. Mas Deus usou a vida daquela mulher, de certa forma, para me despertar. Se aquilo não acontecesse, eu acho que eu nunca ia sair do meu comodismo. Mas Deus usou a vida de uma mulher incrédula para me tirar do meu comodismo, para me colocar na posição como cristão, como o Senhor queria que eu ficasse. E então, eu lembro que eu comecei a orar, a jejuar todo dia. Daí eu começava os meus jejuns aumentando cada dia meia hora a mais, né? Até que eu fazia 24 horas, e orando, e buscando, e pedindo para Deus sabedoria. E numa madrugada, então, o Senhor me deu um sonho. E através daquele sonho ali, então, veio a revelação de um versículo da palavra. E desde então, a minha vida espiritual mudou, gente. Primeiro, Deus levantou aquela mulher para me tirar, né, da minha zona de conforto. E por intermédio daquele sonho, eu estava orando, buscando no Senhor, o Senhor veio e começou a revelar. E como foi maravilhoso, gente. Desse dia em diante, quando eu abro a Bíblia, ela não é mais um livro qualquer, mas realmente ela é viva, ela é eficaz, ela tem cura, ela tem remédio. E assim, em vários momentos difíceis da minha vida, que eu passei, eu estava na minha casa, eu não tinha força para orar. Eu não tinha ninguém para conversar naquele momento. Eu sentava à mesa e o Espírito Santo ia trazendo à minha memória palavras, versículos de coisas que eu já havia lido muito tempo atrás, que eu não sabia nem aonde estava. Mas eu sabia que estava escrito. E quando o Espírito Santo trazia aquelas palavras ao meu coração, era uma cura para a minha alma. Como o Senhor me curou, como o Senhor tratou comigo, como o Senhor me consolou através da sua palavra. E por intermédio de quando eu ainda era criança, moça, adolescente, mesmo sem entender, eu lia. E até que chegou um momento, então, que foi preciso eu me posicionar como cristão. E então o Senhor começou a trazer revelação. Então, eu queria dizer para vocês, não só para os jovens, né? Porque às vezes a gente vai tomando uma certa idade e vai acabando se acomodando, né? Mas para todos nós que estamos aqui, para a gente não deixar morrer a importância da palavra na nossa vida. A palavra, ela é vida para nós. Ela é alimento para nós. A palavra de Deus fala que ela é vida para os nossos ossos. Se o nosso osso está fraco, está enfraquecido, a gente começa a se alimentar da palavra do Senhor, Ele vai nos curando, vai nos sarando. O Senhor vai nos transformando de dentro para fora. Essa transformação é a transformação de dentro para fora.
Então, se você deseja crescer espiritualmente, deseja permanecer no Senhor, eu te animo a buscar mais o Senhor na palavra. Todos os dias se alimentar da palavra, todos os dias não se conformar em apenas ler, mas tirar realmente um período e falar, Senhor, hoje eu preciso entender. Hoje eu não quero apenas ler, eu preciso entender. Se essa palavra está aqui, é porque ela é importante. Não existe nenhum versículo da palavra de Deus que não seja importante, porque Deus não iria deixar algo aqui na palavra dele registrado se não fosse importante. Por mais que a gente leia, às vezes não entende, que nem quando a gente está lendo a genealogia, né? Gente, para mim, eu vou ser bem honesta, não faz muito sentido. Mas existem muito motivo para estar aqui. E se está aqui, a gente precisa começar a ter o desejo de entender essas verdades. Queria ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. É um versículo bem conhecido do Verbo da Vida, né? Deixa bem claro aqui que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, eu li esse versículo para a gente iniciar, por quê? Para a gente ter essa plena convicção que nós somos realmente um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Você não cuida do seu corpo todo dia você não vai lá e não se alimenta, todo dia você toma água mesmo sem querer. Eu mesmo sou uma pessoa que tomo água sem querer. Eu não gosto de água, mas eu sei que eu preciso, então eu tomo. Toma café todos os dias, né? Tem pessoas que se não tomar café dá dor de cabeça, dá mal-estar. Tudo porque o seu corpo precisa, seu corpo necessita, você está cuidando do seu corpo. Algumas pessoas procuram psicólogos, outros procuram terapeutas para cuidar da sua alma, da parte emocional e a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Nós vamos cuidar da nossa vida espiritual quando nós nos fazer como estamos fazendo agora, quando nos assentarmos para ouvir a palavra do Senhor. Não só na igreja, mas dentro da nossa casa também, quando nós pararmos no meio da nossa correria do dia a dia e falar, Senhor, agora eu vou cuidar da minha alma, agora eu vou cuidar do meu espírito, agora eu quero ser alimentada espiritualmente, agora eu quero ser fortalecida espiritualmente, quero que o meu espírito tenha comunhão com o Espírito de Deus, porque é o nosso espírito que vai ter relacionamento com o Espírito de Deus. É Ele que vai trazer as revelações, que vai trazer entendimento, que vai trazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, é necessário que nós tenhamos plena convicção que assim como nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos do nosso emocional, nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso espírito, através da palavra do Senhor. E nós também precisamos aceitar por inteiro essa palavra. Nós, como cristãos, muitas vezes, principalmente, né, os adolescentes, os jovens, às vezes comete, né, o pequeno erro de eu vou crer na cura, eu vou crer no batismo com o Espírito Santo, buscam, né, o Espírito Santo, mas acaba deixando de lado, né, a parte da santificação, acaba deixando de lado a parte da comunhão, de se envolver na igreja, de cuidar dos nossos irmãos, né, de estar atento à necessidade do nosso próximo. E como cristão, nós não podemos pegar aquilo que nos agrada e deixar as coisas que não é muito favorável. Nós precisamos ter na nossa mente, se está na palavra do Senhor, eu preciso acolher tudo. Então, se está na palavra do Senhor que eu preciso ter uma vida de santidade, é uma vida de santidade em tudo. É uma vida de santidade nos pensamentos. É uma vida de santidade quando ninguém está vendo, nas nossas redes sociais, na internet. Eu sei que isso é muito falado, mas é muito falado por quê? Porque é algo que precisa ser relembrado diariamente. Todo dia a gente precisa trazer isso na nossa memória. O mundo está oferecendo muitas coisas, está trazendo muitas ofertas e tudo, assim, isso aqui não tem problema. Todo mundo faz, hoje em dia é moderno, hoje em dia tem que se atualizar.
E não é bem assim. A palavra de Deus não mudou, os princípios do Senhor não mudou. Se o Senhor falou no passado que não podia, continua não podendo. Então, nós precisamos preservar a nossa vida em santidade, precisamos preservar o nosso coração, aquilo que está entrando no nosso coração, aquilo que está entrando na nossa mente, que nós vamos nos alimentar diariamente, porque isso vai agradar ou entristecer o Espírito Santo. Paulo diz também em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, eu vou ler para vocês. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Deus. Então, assim, irmãos, às vezes, sabe, a gente, como eu disse, a gente fica assim, querendo se modernizar, a gente fica envolvido com as coisas dessa terra, e todos esses prazeres, todas essas distrações acabam cegando, tampando realmente a nossa visão. E muitas vezes a gente pega e lê um versículo da Bíblia e não tem entendimento. Muitas vezes a gente não consegue compreender a vontade de Deus diante de uma situação, diante de uma necessidade de tomar alguma decisão, em um relacionamento, diante de uma proposta. E como que os nossos olhos espirituais serão abertos? Quando eu me ponhar diante do Senhor e falar, Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso entender qual é a tua vontade para nossas vidas. Sabe, nesse tempo, o diabo tem cegado muitos, por quê? Porque se os olhos espirituais forem abertos, as escamas vão cair, Jesus Cristo vai ser revelado às pessoas e muitas pessoas serão salvas. E está muito próximo, sabe? Hoje em dia quase não se fala mais da volta de Jesus, do nosso arrebatamento, mas nós cremos que isso está muito perto. E para quando esse dia chegar, nós precisamos estar preparados. Não é brincadeira, irmãos. Jesus Cristo está voltando, Ele vem buscar um povo separado, um povo que já foi eleito, um povo santo, uma igreja santa. Para isso, nós precisamos manter as nossas vestes espirituais limpas, lavadas, purificadas. Não é Jesus que vai ficar vindo aqui todo dia, aqui morrer por nós, para derramar o seu precioso sangue todo dia. Ele já fez isso por nós, já nos purificou. Mas o preço de nos manter purificados, de nos manter em santidade, é nós que vamos pagar todos os dias. É nós que vamos sentar todos os dias na presença do Senhor e falar, Senhor, o que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? Aonde que eu estou sujando as minhas vestes? Lava-me, purifica. É nós que precisamos fazer essa oração todos os dias. É nós que precisamos deixar de lado coisas que não estão agradando ao Senhor para ter uma vida em santidade. Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar uma noiva santa, uma noiva pura, uma noiva preparada para morar com Ele. E eu creio que se você fizer essa oração com sinceridade todos os dias, eu creio que haverá um crescimento espiritual na nossa vida. Porque à medida que a gente vai levando a palavra de Deus a sério, à medida que a gente vai se envolvendo com as coisas do Senhor, que a gente vai ajustando, alinhando, né? Por mais que eu tinha uma vida que não era muito condizente, eu tinha alguns hábitos que não eram muito favoráveis, mas o Espírito Santo foi transformando, a palavra foi entrando, eu fui tendo discernimento, hoje eu compreendi uma coisa errada aqui, eu fui lá e consertei, é como se eu estivesse andando no caminho torto e dia após dia o Senhor vai me puxando e vai me conduzindo, sabe? A palavra diz que Deus, em determinado momento, Ele cercava o caminho de Israel com espinhos, para que o povo se direcionasse a Ele. E muitas vezes, sabe, Deus permite até situações vir na nossa vida, problemas vir, circunstâncias vir, tribulação vir. Muitas vezes acontece, não é porque Deus é ruim, porque Deus está testando, porque Deus não testa ninguém, Deus não tenta ninguém. Mas Ele permite para ver se a gente começa, né? Volta aqui, meu filho, está no caminho errado, vem aqui, né? Vamos andar no caminho certo, vamos se alinhar conforme a vontade de Deus.
E todas as vezes que a gente vai ajustando as áreas da nossa vida segundo a palavra, tudo vai sendo direcionado pela vontade de Deus, amém? Eu também quero ler com vocês lá em Romanos, deixa eu achar aqui. Romanos 8, verso 33. Romanos 8, verso 33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, assim, irmãos, não é as tribulações, não é as doenças, as enfermidades, nada disso vem para nos separar da presença de Deus. Ao contrário, todas essas coisas, elas contribuem para o nosso bem, elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porém, existem pessoas que elas conhecem ao Senhor, permanecem no caminho do Senhor, mas às vezes o temor tem se esfriado. Muitas vezes o amor está se apagando. E é por isso que às vezes já não têm andado, já estão no caminho que o Senhor quer. E então essas coisas vêm, mas para quê? Porque o Senhor nos ama. E Ele quer nos corrigir e quer nos atrair à vontade dEle. E cada vez que nós meditamos na palavra do Senhor, colocamos o Senhor acima de tudo, Ele vai transformando a nossa vida. A palavra vai enchendo a nossa vida. Quando nós formos ler a palavra do Senhor, não vamos buscar apenas o conhecimento, mas buscar o Espírito Santo por trás daquela escritura. Sabe, às vezes a gente começa a ver, que nem nós temos aqui o Rema, né? É uma escola bíblica. Então, às vezes a gente começa a ficar muito na parte teórica. Né, vai ler um versículo da Bíblia, vai meditar num certo tema e acaba ficando muito na teoria muitas vezes. E a gente precisa ter o cuidado de não ficar só na teoria, mas buscar o que o Senhor tem por trás daquilo. Qual que é a verdade, qual que é a vida, o que tem de especial, né, por trás daquelas escrituras. Né, cada entendimento aqui, a gente, no Verbo da Vida, aqui, a gente fala muito sobre os valores, né, do Verbo da Vida, que são com fundamentos bíblicos. Mas para que isso realmente tenha valor, para que isso realmente venha criar efeito na nossa vida, a gente precisa começar a buscar de Deus por que está escrito, qual que é o mistério, né? Qual que é a essência dessa palavra. Né? Se está na palavra de Deus, por que está aqui? E a gente vai lendo, todo dia a gente vai lendo, vai meditando. Vai chegar um momento, quando a gente vai precisar, que o Espírito Santo vai trazer essa verdade à nossa vida. E isso sim é o rema de verdade. A palavra realmente revelada. Aquilo que realmente o Espírito Santo queria trazer para nós. Ela se renova dia após dia. Então você pode ler o mesmo versículo todos os dias. Mas vai ter um dia da sua vida que essa palavra vai trazer algo diferente, algo especial. Algo que vai transformar, que vai mudar algo na sua vida. E é isso que nós precisamos buscar nela todos os dias. Para finalizar, eu queria ler para vocês, já estou acabando. Deuteronômios, capítulo 6. Chegou. Deuteronômios, capítulo 6, e o verso 6 diz assim. Na verdade, eu vou ler desde o 1, irmãos. Está escrito assim: esta é a lei
E isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra, qual estão indo para lá dela tomar posse. Desse modo, vocês, filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouçam e obedeçam, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso. Numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e toda a sua alma, e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse delas sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrem-a como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva nos batentes da porta da sua casa e em seus portões. Essa é a vontade de Deus deixada para o povo de Israel. Essa é a vontade de Deus deixada para a igreja do Senhor. Essa é a vontade de Deus deixada para a nossa vida hoje. Todos os dias o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de pegar essa palavra, de meditar, de estar buscando o conhecimento do Senhor, de estar meditando na palavra dEle. Essa é a vontade de Deus, que quando nós nos levantarmos pela manhã, nós possamos compartilhar dessa palavra, sabe? Tantas pessoas pegam o seu WhatsApp e vão lá naquelas mensagens de bom dia, manda um versículo da palavra do Senhor também junto. Já vai dar o bom dia, manda a palavra do Senhor junto. Chega no seu serviço, lembra de dizer algo, porque às vezes as pessoas chegam no serviço já reclamando, já com clima pesado, mas lembra que você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você foi incumbido de levar a palavra do Senhor. Na sua casa, às vezes o clima está meio pesado ali, está meio, está difícil. Lembra da palavra do Senhor. As mulheres vão fazer o serviço de casa, que nem eu disse quinta-feira no Verbo do Lar. Está lá lavando a roupa, Ai, Senhor, tanto serviço, Está lavando a roupa, está limpando a casa, mas vai falando a palavra do Senhor, declarando a palavra do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa. Do mesmo modo o esposo, quando chegar em casa, abraçar a esposa, os filhos, quem tem filhos, trazendo esse momento da palavra do Senhor. Porque nós fazendo assim, nós vamos atrair as bênçãos do Senhor. Todos os dias o Senhor nos propõe entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Todas as vezes que a gente declara a palavra do Senhor, a gente está trazendo vida para aquela situação de dificuldade. Quando a enfermidade vem, a gente vai lá e declara a palavra de cura, mesmo sem sentir os sintomas de cura. Quando a necessidade vir, a gente lembra da palavra do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. A gente vai declarando e tudo isso vai trazendo vida. A palavra do Senhor vai se tornando vida para aquela necessidade. Então, gostaria que você se colocasse de pé. Queria orar com vocês, para que essa palavra realmente venha produzir os frutos que o Senhor espera. Não só nessa noite, mas venha produzir os frutos dia após dia, dia após dia. Meditando na palavra do Senhor ao levantar, meditando na palavra do Senhor quando vamos na rua, pedindo ao Senhor que venha nos guardar, que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, que se por um caminho o diabo se levantar contra nós, por 7 diferente ele vai ter que sair. Porque nós somos guardados pelo sangue do Senhor. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Nós somos servos do Senhor, nós somos filhos do Senhor. Nós somos guardados, nós somos protegidos. Não podemos andar por aí com medo, inseguros, com medo do que vai acontecer. Mas o Senhor, Ele nos guarda, o Senhor nos protege.
Sabe, às vezes a gente está com dores no nosso corpo, com problemas de enfermidade, e a gente se esquece do Cristo que já nos curou. Que Cristo já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Lá naquela cruz do Calvário, cada chicotada que Jesus Cristo levou foi para que eu e você fosse curado. Então você precisa começar a lembrar disso todos os dias. Sabe, a doença veio, a dificuldade veio, a dor está ali, você está tomando remédio. Mas você fala para aquela enfermidade, você está com seus dias contados. Porque eu sou curada, eu sou sarada, Jesus Cristo já me sarou. Aleluia. Quando palavras de acusação vieram por causa do passado que você fez. Lá no passado, às vezes cometeu algo que não era conforme a vontade do Senhor. Lembra que o Senhor, Ele não é acusador. Quem acusa é o inimigo, justamente para te envergonhar, para que você não se levante. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas começa a lembrar o diabo do lugar dele. Porque o lugar dele no futuro, isso vai acontecer. Ele sim será lançado no lago de fogo. Ele será queimado. Mas nós como igreja vamos triunfar. Nós vamos celebrar. Nós vamos ter uma vida de vitória. E nós vamos viver esse dia de vitória aqui na terra ainda. Aleluia. Pai, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter nos amado, por ter nos escolhido, por ter nos direcionado, Senhor, por ter nos dado essa palavra que é viva e eficaz. Senhor, eu oro para que no nosso dia a dia, Senhor, nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha acender em nós a Tua luz, venha trazer a memória, Senhor, a Tua palavra, venha trazer, Senhor, discernimento, que ela venha ser, Senhor, a nossa espada, que nós possamos avançar, Senhor, contra toda cilada do inimigo, contra toda seta de Satanás, que caiam por terra, Senhor, na mente dos nossos irmãos, que nenhuma seta, Senhor, do inimigo venha prevalecer, Senhor, mas nós declaramos os olhos espirituais abertos, a mente aberta, Senhor, a Tua palavra, Senhor, trazendo vida, Senhor, Jesus, aqueles que estão enfermos sejam curados nessa noite. Se existe algum espírito de enfermidade, nós repreendemos nessa noite no nome de Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus a todo espírito de enfermidade, espírito de dores, espírito de angústia, de depressão, espírito de tristeza, em nome de Jesus, que caiam por terra. Eu declaro a alegria do Senhor invadindo esses corações, a alegria do Senhor enchendo, Senhor, a cada casa. Vai entrando, Senhor, dentro do lar desse jovem, do lar dessa moça, Senhor. Vai trazendo, Senhor, alegria, vai trazendo a comunhão do Teu Espírito Santo, relacionamento, Senhor, contigo, vida, Senhor. Oh, Deus, eu te peço, desperta durante a madrugada. Ah, Jesus, que haja comunhão, que a Tua palavra, Senhor, venha trazer vida, Senhor. Que a Tua palavra venha trazer, Senhor, o desejo de orar, o desejo de adorar, Senhor. Que eles sejam impulsionados, Senhor, a ter relacionamento contigo. Que o Teu Espírito Santo comece a trazer, Senhor, a Tua verdade para cada um, Senhor. Os planos, os sonhos do Senhor, Senhor, para o ministério de cada um. Que venham ser acesos, que venham reinar, Senhor. Que a Tua verdade venha reinar, os Seus sonhos venham prevalecer. Senhor, eu oro, Pai, pelos projetos espirituais de cada um, ó Deus. Senhor, aquilo que cada um tem colocado em seu coração para fazer, Senhor, eu declaro vida, eu declaro graça, sabedoria, estratégia, pessoas chegando, recursos chegando, Senhor. Tudo aquilo que, Senhor, que eles colocaram nos seus corações. Ó Pai, em nome de Jesus, os projetos, Senhor, para esse grupo de jovens, para essa mocidade, Senhor, que se levante pessoas para ajudar, jovens comprometidos,